Olá! Alguma vez você parou para pensar o quanto você pode acelerar a sua carreira executando melhorias? Isso mesmo que você ouviu. Você aplica melhorias no processo, você tem melhores resultados e com isso é melhor visto dentro do seu setor. Não é um entre tantos, mas sim é o cara, né? É a pessoa que faz melhoria que dá resultados dentro do setor. E não se trata apenas de realizar uma melhoria, mas sim várias melhorias, né? A melhoria contínua, melhorias estruturadas, porque cada vez mais você vai buscar um aperfeiçoamento tanto de produtos como processos como serviços. A aplicação de melhoria contínua hoje nas organizações ela é de extrema relevância, porque ao melhorar processos, serviços, produtos, né, o seu desempenho e a sua funcionalidade e agregar valor para o cliente, a empresa ela consegue se consolidar no mercado. E você, engenheiro de melhoria contínua, engenheiro de qualquer área, mas que busca sempre fazer melhorias, se você tem esse hábito, essa rotina, com certeza você é candidato a se tornar uma referência de mercado, uma referência dentro da área que você atua. Bom, mas quais os benefícios que eu tenho de aplicar essa melhoria dentro do setor, essa melhoria de forma estruturada, essas melhorias de forma estruturada? Primeiro ponto e o mais relevante, melhorias relacionadas à estratégia, ou seja, fazem link com os objetivos da sua área, os objetivos que foram trazidos para a sua área num desdobramento. Então, por exemplo, se você souber fazer o link de todos os projetos que você tem de melhoria com os objetivos da área, meu amigo, você vai arrasar e não vai decolar, não tem como não dar certo. Imagine, você recebe do seu gestor alguns objetivos da sua área. Mas se imagine no setor, né, vocês recebendo esses objetivos, o gerente chega para vocês e diz: ó, Bárbara, né, você tem aqui os objetivos da nossa área para esse ano. E com isso, você tem já uma lista de projetos, né? Você levantou uma oportunidade de melhorias e essas melhorias elas fazem relação, estão diretamente relacionadas com esses objetivos. Se você conseguir executar de uma forma estruturada, você vai com certeza ter os resultados desejados e esperados para aquele ano. E assim, com certeza também será visto de uma forma diferente. Por quê? Porque você é um profissional com foco. Você é um profissional que sabe ter a visão do todo, sabe olhar o todo. Então, tem um direcional, tem projetos que você possa executar, o resultado ele vem por consequência. E a nossa história continua. Vamos supor que você faça junto com a equipe, desenvolva a equipe, né? Esse é um dos grandes benefícios também, o desenvolvimento que você pode proporcionar para a equipe ao fazer melhorias estruturadas. Então, você faz todo esse desenvolvimento, a capacitação, executa as melhorias focadas do link, né, relacionadas com estratégia, e aí você entrega grandes projetos. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que além de desenvolver pessoas, você ainda vai ser reconhecido por entregar resultados. Então, você terá o seu reconhecimento a partir de melhorias estruturadas. Mas aí você pode até falar, mas Bárbara, na minha área as pessoas não querem, os gestores, as pessoas no geral não querem saber de melhorias estruturadas, elas querem resultado. E aí eu te digo, todos queremos resultados, mas nós queremos resultados consistentes, resultados que a gente sabe que ao fazer, executar algo, esse resultado ele se mantenha até o ponto de você melhorar novamente. Agora, resultado a qualquer custo, que um mês eu tenho resultado, no outro mês eu não tenho mais, isso não é um resultado bom. E isso não torna perene a empresa, a imagem da empresa, né, toda a importância da empresa que ela vai ter no mercado. Em pouco tempo ela pode não existir mais, porque os problemas vão começar a aparecer, não tem nada estruturado dentro dessa área, dessa empresa. Cabe a você convencer o seu gestor e provar para ele o quanto é importante ter essas metodologias estruturadas. Passe para ele o quanto é factível de colocar metas nos projetos.
né? Isso não é uma coisa complicada, não. Você pode colocar colocar uma meta SMART dentro do seu projeto, né? O que seria essa meta SMART? É uma meta específica, então você sabe o que você quer. Então qualquer projeto de melhoria que nascer, ele sabe o que realmente quer atingir. A meta ela precisa também ser mensurável. Você tem números, onde eu estou e onde eu quero chegar. E quando eu quero chegar, ela é temporal também. Relevante, né? Ela precisa ser linkada com a estratégia. E essa sua melhoria ela precisa ter essa relação com a estratégia da área, e ela precisa ser também atingível, ou seja, não pode ser uma meta de desejo, de sonho, mas sim uma meta baseada olhando o seu histórico, como se comportou esse dado, olhando para o seu futuro, né, se existe algo que possa comprometer o atingimento dessa meta. Então você chega e mostra ao seu gestor que você pode sim ter melhorias, mas melhorias direcionadas com uma meta. E apesar de tudo isso, se você não convenceu o seu gestor, eu tenho outra sugestão para te dar. Aplique a metodologia sem falar que é metodologia. Como assim, Bárbara? Eu vou te contar uma historinha e você verifique se você se identifica ou não com essa historinha. A nossa personagem é a Maria. Certa vez, a Maria foi trabalhar em uma empresa e ao chegar nessa empresa, o seu gestor lhe deu a demanda de fazer o treinamento da equipe, tanto a equipe de melhoria contínua quanto a equipe operacional, na metodologia de PDCA. Bom, até aí tudo tranquilo. A Maria entendeu o propósito, para ela fez sentido, ela já conhecia essa metodologia, inclusive ela foi contratada por ela conhecer algumas metodologias. E a Maria foi estruturar os dias de treinamento. Então, chegou lá, preparou o coffee, né? Organizou tudo, material que seria entregue para a equipe. O dia estava todo muito bem estruturado. Antes do treinamento, foi passado para a Maria alguns temas para ela tratar dentro do PDCA, no dia do treinamento. Então, o gestor chegou para Maria e disse: Maria, nós precisamos tratar de 2 temas que são muito relevantes hoje para o nosso setor, né? São temas estratégicos e nós precisamos fazer PDCAs com a equipe, fazer com que a equipe, além de ser capacitada, mas ela realmente aplique na prática esse PDCA nesses temas. E quais seriam os temas? Tratava-se de redução de perdas, um tema, né, seria um grupo, e o outro grupo de redução do tempo de setup, ou seja, a troca de ferramentais, a troca entre um produto e o outro. Toda aquela troca que é feita de ferramental, de equipamentos, limpeza da máquina, né, tira insumos do produto anterior para o produto seguinte e por aí vai. Temos os 2 temas definidos. Maria estava super ansiosa, seria seu primeiro contato com as pessoas da fábrica, né, que ela não tinha esse contato ainda, e ela foi realizar o treinamento. Mas ela ficou um pouco assustada ao iniciar o treinamento, porque as pessoas não viam esses temas como desperdício. Então, para eles, registrar uma perda de embalagem ou 100 perdas de embalagem tinha o mesmo significado. Né? Eram poucas embalagens perante o todo, né? E as pessoas não viam aquilo como desperdício. Simplesmente perdeu durante o turno, registra em uma planilha para controle e essa planilha, claro, ia para análise dos engenheiros e do gestor. Com isso, a Maria também viu que o segundo grupo não acreditava que esperar era desperdício. Então, algumas pessoas faziam a troca de ferramental, as outras ficavam sentadas aguardando e para eles sempre isso foi super normal, porque sempre foi assim, sempre acontecia dessa forma. Já começou a se identificar? Bom, temos um problema aqui. As pessoas não identificam aquilo como desperdício, porque isso já virou intrínseco ao processo, é um problema muito comum hoje nas empresas. E a Maria, preocupada com isso, né, ao dar um intervalo ali, no intervalo de almoço, foi para o seu gestor e disse: olha, eu estou, né, um tanto preocupada com uma situação, pois as pessoas, durante o treinamento, as pessoas não identificaram aquilo como um desperdício, consideravam isso normal. E, gente, muita gente considera assim porque isso faz parte do processo, isso sempre foi assim. Então, o gestor da Maria, e aí a Maria, naquele momento, ela sugeriu:
Bom, vamos introduzir alguns conceitos de Lean, mesmo pensando em busca pela perda zero, né? E o gestor falou, não, Maria, nesse momento não, porque nós precisamos ser mais objetivos e nós precisamos entregar o PDCA. E isso vai acabar utilizando muito tempo e as pessoas hoje, eu não gostaria que elas aprendessem conceitos e pudessem até confundir metodologias. Bom, Maria não conseguiu convencer o gestor dela, mas a Maria pensou e achou uma solução. O que ela fez? Ela não chamou de conceitos de Lean, mas ela inseriu os 8 desperdícios dentro da parte de entendimento do problema do PDCA. Então, como ela fez isso? Ela chamou toda a equipe, né, na parte da tarde, falou sobre os 8 desperdícios, e aí, claro, as pessoas, ao começar a falar um a um, começam a se identificar, olha, esse desperdício eu tenho no meu setor, esse aqui eu também tenho, opa, nunca tinha visto isso como um desperdício. E aí a Maria pediu para que eles fossem até a linha de produção, esses 2 grupos, e identificassem vários desses 8 desperdícios dentro do processo e trouxessem para a discussão. Foi nesse momento a virada de chave, a virada do mindset, de dizer, caramba, a gente tinha isso como desperdício e não conseguia enxergar. Por quê, gente? Porque se a Maria continuasse todo o treinamento e não falasse desses 8 desperdícios, naquela situação, as pessoas não iam ver isso como desperdício, elas iam realizar aquele PDCA e provavelmente elas não iriam realizar algum outro. Por quê? Porque elas não estavam vendo as coisas como, elas não tinham essa visão, identificar perdas, simplesmente elas tinham como entendimento que se perdesse uma embalagem, tudo bem, eu preciso fazer um PDCA porque alguém pediu para fazer, e não porque elas veem aquilo como um desperdício. Sendo que o conceito de desperdício é tudo que o cliente não está disposto a pagar, algo que você colocou dentro um insumo que você colocou dentro do processo, né? E aquele insumo de alguma forma não se transformou em produto final. Isso é um desperdício. Bom, então a Maria identificou que vale a pena sim falar dos 8 desperdícios. As pessoas sim se deram conta do quanto elas tinham esses desperdícios dentro das atividades delas, e com isso, após terminar o PDCA, eles tiveram sucesso, tiveram êxito, e também eles conseguiram pensar em novas possibilidades de melhoria. Então a Maria não só desenvolveu, né, treinou uma equipe, mas ela desenvolveu a forma de pensar, a forma de ver as perdas de uma forma diferente. E esse que é o interessante. Então, se você não consegue convencer um gestor falando que vai aplicar a metodologia, pense em uma alternativa de você conseguir aplicar, mas sem falar que é a metodologia. Então, a Maria conseguiu convencer a equipe. É uma tática, às vezes dá certo. Para mim, sempre deu certo, então sugiro que você faça também. Essa é uma objeção, então não deixe de fazer porque o gestor não acredita. Encontre formas de mostrar para ele que realmente você precisa fazer, que realmente as melhorias estruturadas elas dão resultado. Só que aí existe um ponto muito importante. Você, como profissional que executa melhorias, você precisa conhecer metodologias. Todas? Não, mas algumas essenciais. Por quê? Porque conhecendo a metodologia e sabendo qual é o propósito dela, você consegue saber quando você tem um problema, quando você tem uma oportunidade, qual metodologia mais assertiva vai te trazer melhor resultado. Então tenha sempre um cuidado com isso. Aprenda, estude, leia, veja no mercado quais são as metodologias que estão sendo utilizadas, quais que se adequam ao seu processo, para que no momento que você precise, você saiba qual realmente aplicar. Tenha cuidado também com alguns erros que são cometidos. Primeiro deles, acreditar que as melhorias são perpétuas, que a partir do momento que você melhorou, aquilo vai continuar sempre, né, naquele estado de perfeição, né, para todo sempre. Não, isso não acontece. Sinto te informar. Você precisa estar ligado o tempo todo, as coisas mudam.
eu cometi esse erro nas minhas primeiras melhorias, nos meus primeiros kaizens, né? Eu cometi esse equívoco. Reuni a equipe, fazia kaizens com a equipe, padronizava e para mim estava tudo certo. Aí depois de 1 ano, 2 anos, quando eu voltava lá na unidade para conferir os kaizens, eu avaliava e dizia, gente, mas assim, não tá fazendo sentido isso daqui, né? Então assim, por quê? Porque a demanda mudou, aumentou a demanda, os tempos de ciclo, né? Os tempos de execução das tarefas mudaram, o padrão precisa ser revisto. Então, naquele momento pode ter sido uma excelente melhoria, super bem padronizada, mas ela precisa ter uma reciclagem, ela precisa a todo momento estar sendo olhada para ver se realmente aquele padrão que foi criado, ele ainda se mantém. Existem formas de fazer isso, existem auditorias no Gemba, né, onde as coisas acontecem. Então, você precisa criar essa sistemática de revisão do padrão. Então a gente desapega. Melhorou uma vez, a partir de um certo momento você precisa melhorar novamente. E aí eu faço o link agora com outro grande erro que as empresas cometem. Acreditar que só o engenheiro de melhoria ou só o técnico é quem faz melhorias. Não, esse é um grande erro. Não caia nessa armadilha. Todos devem fazer melhorias. E você, como um profissional, né, que executa melhorias no seu dia a dia ou a partir de hoje vai executá-las, você precisa desenvolver as equipes. Por quê? Porque você não pode centralizar isso na sua mão. Ah, mas agora eu aprendi, né, que eu preciso fazer melhorias e aí eu vou fazer todas as melhorias e eu vou ser valorizado no meu setor. A valorização, gente, o reconhecimento, ela vem muito pelo quanto você consegue desenvolver as pessoas e essas pessoas trazem também o retorno. Então, ou seja, quanto mais gente você treinar, não só o treinamento por si só, mas a aplicação mesmo, treinamento e aplicação. Quanto mais gente você treinar, quanto mais pessoas aplicarem as melhorias, aí sim que você vai ter esse reconhecimento, porque o resultado é consequência, o resultado ele vai aparecer. Vou te mostrar 2 situações. Uma delas, você fez uma melhoria durante o ano, praticamente sozinho, né? Teve apoio de uma ou outra pessoa e você fez uma entrega de R$200 mil. Você fez uma grande melhoria e entregou para a empresa R$200 mil. O seu gestor vai te olhar com bons olhos? Sim, você deu um retorno. Gente, tudo depende muito do valor em relação à empresa, tá? Mas na nossa situação, o gestor ele vai te ver com bons olhos. Mas imaginem, numa segunda situação, você reuniu toda a equipe, né, uma equipe de aproximadamente 100 pessoas durante todo o ano, tá? Entre alguns treinamentos, algumas capacitações, você conseguiu treinar 100 pessoas. Se essas 100 pessoas fizerem cada uma 2 melhorias no ano e cada melhoria te der um retorno de R$1.000 para a empresa, deram um retorno de R$1.000 para a empresa, o que vai acontecer? Você também terá esses 200 mil. Só que você formou um batalhão, você formou muita gente. E essas pessoas, elas vão continuar fazendo melhorias. É diferente de centralizar apenas na sua mão. Então, se você quer ser um profissional de melhoria reconhecido e alavancar a sua carreira, você precisa não só dar o resultado, mas desenvolver as pessoas para que as pessoas façam essas melhorias, entreguem essas melhorias. Se você fizer isso, as pessoas vão falar de você. As pessoas vão te ver como uma referência no setor. Então, independente do cargo que você vá, as pessoas veem você como a referência na metodologia. Então, a pessoa que entrega, o teu gestor olha como uma pessoa que entrega resultados. Então, isso é o reconhecimento. É um todo, é um trabalho em conjunto. E não é você fazendo sozinho uma melhoria e entregando essa melhoria. Outro grande erro cometido é fazer melhorias sem padronização. Então, você precisa, ao fazer uma melhoria, criar um padrão. 2 grandes erros que eu cometi. Primeiro, fazer padrões tão complicados e tão bonitos que até para explicar ele era difícil. Então, não sei se você passou por essa situação. Eu já. De você chegar na linha de produção e treinar as pessoas naquele padrão, mas ela está tão complicado, está descrito e mostrando de uma forma que não fica claro, que as pessoas têm dúvida e as pessoas começam a te perguntar e até você se enrola para responder. Então, foi um erro lá no início da minha trajetória
que eu fui percebendo, falei, não, gente, eu preciso fazer padrões mais simples. Outro grande erro que não cometam é a questão de criar padrões, mas não padrões que estão inseridos no sistema de gestão da empresa. Então, muitas vezes nós criávamos naquela ânsia de, não, vamos finalizar o Kaizen, temos um padrão aqui, ele está fácil, ele está super usual, né? Na metodologia a gente fala está como pronto, a gente pode realmente utilizá-lo, mas ele não está dentro dos padrões do sistema de gestão. E aí, numa primeira auditoria, num primeiro cheque, né, as pessoas têm uma não conformidade e tiram aquele padrão do sistema, lá do mural, ou tiram do lado da linha ou da máquina, e aí o padrão se perde. Então, se você tem um sistema de gestão dentro da sua empresa, e isso é falha mesmo, gente, porque eu acredito que realmente qualquer padrão tem que estar dentro do sistema de gestão da empresa. Tá? Eu defendo muito isso. Na época era algo que eu estava começando, não tinha essa noção, mas hoje é uma coisa que eu super defendo. Então, construir um padrão, insere dentro do sistema de gestão da empresa, né, para garantir que ele realmente vai estar disponível, né, para ser executado. Bom, também criei excelentes padrões, né, padrões muito fáceis de entender, padrões super didáticos, né, e que realmente atendiam o propósito. Mas como não é esse o objetivo aqui, o objetivo é falar de lições aprendidas, né, de erros que eu cometi ao fazer melhorias e não padronizar. Então esses foram duas grandes lições aprendidas que eu tive. Primeiro, fazer padrões simples e não padrões complicados. E segundo, inserir os padrões dentro do sistema de gestão. Porque em relação a esses padrões, as pessoas elas saem do setor, né? As pessoas elas migram para outras áreas. E aí, se você não tem isso, por mais que você tenha um padrão que você não colocou no sistema de gestão, treinou a equipe, aquelas pessoas que estão ali, elas sabem fazer. Mas com a rotatividade do dia a dia, do setor, troca de um funcionário de um setor para o outro, as pessoas acabam não sendo treinadas novamente. E aí, se você retira aquele padrão, tudo se perde, você gastou um tempo executando uma melhoria, né? Imagine, determinação do estado atual, colocar um objetivo, analisar esse estado atual, propor um plano de ação, e aí por aí vai, você gastou um tempo para fazer, e aí tudo se perde por um simples detalhe. Cuidado com isso. Existem formas de aplicar melhorias. Aqui eu vou passar 5 passos para vocês, 5 passos onde você pode aplicar essas melhorias e se bem aplicadas, você consegue alavancar a sua carreira, seja para uma mudança de cargo, ou seja para se tornar um especialista ou um gestor, independente do seu objetivo. E aí, dentro desses 5 passos, nós começamos com identificar quais são as grandes dores do seu setor. Você precisa, inicialmente, ao invés de sair executando um monte de melhorias sem propósito, né, apagando incêndio, para dar um passo e pensa, quais são as grandes dores hoje do meu setor? Você hoje sabe quais são essas dores? Bárbara, o que seriam dores? Dor no setor é algo que você não está atingindo, por exemplo. Imaginem que você tem uma demanda de um determinado produto, né? Você tem uma linha de produção e esse produto hoje é um produto que te dá rentabilidade. Você não sabe quais são os produtos que dão rentabilidade no seu setor? Ponto de atenção, você precisa saber. Então, vai a partir de hoje, lá no seu setor, identifica quais são os produtos que dão rentabilidade. São neles que você precisa trabalhar. Bom, voltando. Você tem uma linha de produção, tem uma demanda de um determinado produto. Esse produto é um item especial, mas a gente está com muitos problemas lá ali, né? Você está com muitos problemas de paradas de máquina. E aí você não alcança a eficiência, a produtividade desejada. E o que acontece? Você precisa trabalhar, fazer uma melhoria para que você realmente atenda ao cliente. Isso que é uma melhoria focada, né? E não é uma melhoria que você sai melhorando tudo a todo momento e não sabe o porquê. Bom, outra grande dor é quando você aumenta muito a demanda e você não tem capacidade na sua linha. Esse é um outro ponto. Então você precisa realmente fazer essa melhoria. Então você talvez não tenha ali o problema tão explícito,
Mas acontece de que, o cliente pediu 20% a mais de produção no dia, a gente precisa dar um jeito de fazer. Será que a gente tem essa capacidade? Como fazer isso? Olha para os desperdícios que você tem no processo. Será que esses desperdícios eles não são esses 20% de volume de produção? Será que você não está deixando de fazer esses 20% desse volume de produção porque você tem desperdícios? Preste atenção nisso. Essa é uma outra dor, né? Não conseguir atender tanto a demanda do cliente como a questão de ter aumento de demanda e você não ter capacidade porque hoje você tem desperdício. Uma outra grande dor que pode ser tratada é de você não atingir um indicador. Então, quais são os indicadores hoje que você tem no setor que são indicadores estratégicos para a área? Ou seja, um indicador estratégico, eficiência de produção. Outro indicador estratégico, atendimento da qualidade do produto. Outro indicador estratégico, rendimento, produtividade, né? Então, assim, quais desses, eu estou citando alguns, podem ser que você tenha outros, mas quais desses hoje não está sendo atingido a meta? Esses são possíveis melhorias que você pode fazer também. Outro ponto, você está precisando instalar uma nova máquina, mas hoje você não tem espaço físico. E aí, como você vai fazer? Você pode fazer uma melhoria numa linha já existente. Será que eu não consigo tornar a linha em U? Não sei. Então, assim, você precisa fazer melhorias de forma estratégica, de forma direcionada, focada para atingir os objetivos da sua área. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o atendimento ao orçamento. Então, toda empresa ela tem um orçamento anual. Se você não está atingindo esse orçamento anual, você pode fazer uma melhoria, identificar qual é a causa, né, desse não atingimento e fazer uma melhoria. Só que, gente, cuidado! Esse é um ponto bem crítico. Quando você não está atingindo o orçamento, não é para tomar ações de ir lá e cortar o cafezinho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de realmente realizar uma melhoria, entender quais são esses gastos excessivos que estamos tendo para não atingir a meta orçada do planejamento dentro do orçamento anual. E o que seria esse orçamento anual? Normalmente você tem algumas despesas, né, que são fixas, despesas variáveis que são inseridas dentro desse orçamento. Então, por exemplo, dentro desse orçamento tem os gastos com mão de obra, com energia elétrica, com matéria-prima, né, sendo previsto uma demanda, né, uma produção, gastos com benefícios, então tudo isso. Em algum momento isso entra tudo dentro de um pacotão, aí cada empresa tem um modelo de fazer, entra dentro de um pacotão e você precisa atender a esse orçamento. Bom, definidas quais são as dores, citei alguns exemplos para vocês, vamos para o segundo ponto, o segundo passo para realizar uma melhoria. Entenda os impactos desse problema no seu setor, analise e priorize quais você deve realmente aplicar. Por quê? Porque ideias nós temos muitas e é difícil falar não para as boas ideias. Isso é complicado, mas muitas vezes a gente precisa focar. E como eu vou focar? Como eu sei em qual melhoria atuar? Primeira coisa, levante fatos e dados em relação ao seu problema. E na sequência, faça uma análise desses dados. É como você, em casa, né, na sua rotina, normalmente, quando você tem um problema, não está atingindo o orçamento do seu mês. Né? Então, assim, estamos gastando mais do que nós recebemos dentro da nossa família. O que você faz? Você levanta fatos e dados, números, informações, analisa, né? Identifica quais são os seus ofensores por não estar atingindo esse orçamento. Gente, na empresa é a mesma coisa. Temos um problema, levantamos fatos e dados, avaliamos se a informação é confiável, isso é muito importante, a informação ela precisa ser confiável, porque senão você vai tomar uma decisão de fazer ou não um Kaizen baseado em uma informação que pode estar errada, tá? Preste atenção nisso. Bom, fizemos a análise, depois de fazer a análise, vamos fazer uma priorização. Você pode utilizar paretos para começar a priorizar o problema, mas eu sugiro que após identificados os focos, a priorização realmente do problema seja feita através de uma matriz Gucci, por exemplo,
onde você vai avaliar gravidade, urgência e tendência. Na gravidade, você vai olhar qual é o impacto desse problema para os envolvidos. Na urgência, você vai avaliar se esse problema ele pode ou não pode esperar. E na tendência, você vai avaliar se esse problema ele pode ou não pode esperar, né, a sua tomada de decisão, se ele irá piorar rapidamente ou se nada irá acontecer. Então, essa é uma matriz que ela é muito assertiva nessa priorização. Feito isso, né, priorizado cada Kaizen em relação à gravidade, urgência e tendência, você vai fazer a multiplicação e ela vai te dar um score. Dentro desse score, você vai avaliar quais são os itens de maior pontuação e são esses os Kaizens que você irá executar. Você ainda pode utilizar mais um filtro, talvez avaliar qual é o impacto financeiro desse Kaizen se ele é executado. Então, podem ser feitas ainda algumas análises. Fica aí a seu critério. Definidos os Kaizens, agora defina quem é a equipe que irá participar desses Kaizens. Muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade tão grande de equipes para execução. Então pense estrategicamente quem realmente irá fazer acontecer com esse tema de Kaizen, quem conhece do assunto, quem tem o poder de decisão em relação a esse assunto, ou tem um conhecimento extraordinário em relação a esse tema. Então, seja estratégico nesse momento da escolha. É importante, no momento que você definiu o Kaizen, ter definido também o escopo, para entender quais são essas pessoas que devem ser envolvidas. Porque muitas vezes, isso é uma falha bem comum, de as pessoas não definirem, não delimitarem qual é o escopo de atuação, e aí começam a convidar muitas pessoas. E aí o grupo se torna tão grande, esse grupo de melhoria, que acaba que muitas pessoas estão ali só como ouvintes, e não realmente para colocar a mão na massa, para trabalhar e fazer a execução da melhoria. Desenvolva equipes. Já comentei isso. É importante fazer esse desenvolvimento. Avalie se a equipe ela precisa ser treinada nessa metodologia que você deseja aplicar ou se ela já tem conhecimento. Caso ela necessite ser treinada, verifique se é você que vai realizar esse treinamento ou se você precisa de ajuda de algum especialista ou de alguém de uma consultoria externa, por exemplo. Mas faça muito bem feito. As pessoas precisam realmente entender a metodologia e o propósito quando elas forem aplicar isso em alguma melhoria. O quarto passo, faça a gestão dos seus projetos. Então, quando você está fazendo uma melhoria, você precisa desenhar, alinhar com a equipe já no início do projeto como será feito o follow-up, ou seja, quando serão as reuniões de avaliação do status do projeto, quais serão os momentos de análise de risco desse projeto. Utilize uma matriz de análise de riscos, porque é muito importante avaliar não só no início do projeto, mas durante todo o projeto, para que no final você consiga ter os resultados desejados. Porque se você não fizer essa análise de risco, corre-se o risco de não atingir o objetivo. Então, faça, né, esse follow-up. Quando será feito? Quem irá participar? Né? Como será feito? Será feito através de um PowerPoint, de um dashboard? Como será feito isso? Então, tudo alinhado no início do projeto acontece, né? Se você tiver essa frequência, essa disciplina, acontece conforme planejado. Ter essa gestão do projeto ela é muito importante, porque não dá para você acreditar que apenas tendo um plano de ação o negócio vai acontecer, né? As ações irão, né, ocorrer normalmente, tudo certo. Não, a gente sempre tem alguns empecilhos aí no meio do caminho, então realmente precisa ser feito esse monitoramento, essa gestão. E por último, o quinto passo, capriche na venda, capriche ao mostrar os seus resultados, né? Venda o projeto, venda a equipe, né? Mostre tudo que foi feito. Porque muitas vezes grandes projetos foram executados, mas no momento da venda, no momento de mostrar eles, o projeto ele não representou tudo aquilo que foi feito. Então até parece um projeto assim, caramba, esse projeto será que foi realmente bom ter executado essa melhoria? Não, é um super projeto, mas ele não foi muito bem vendido. Então, ao fazer isso, tem alguns cuidados. Primeiro, para quem você vai apresentar esse projeto?
Você vai apresentar para um diretor, você vai apresentar para a equipe operacional, você vai apresentar para diretores da sua área e diretores de outra área, gerentes da sua área, gerentes de outra área. Entenda quem é o público. Não existe um certo ou errado ou uma maneira correta de fazer. Você precisa primeiro entender quem será o público que irá te assistir. Qual a expectativa deles ao ver esse projeto, ao ver o resultado desse projeto. Leve números. Quanto vocês ganharam com o projeto? Isso é muito importante. Tanto ganhos quantitativos como qualitativos. Mas quando você tratar com gerência e direção, você precisa levar essa informação. Leve toda a equipe para a apresentação. Até eu chegava a ser um pouco chata nas apresentações, porque a sala ela não era tão grande. E aí eu trazia uma equipe, colocava às vezes a equipe era de outra unidade, então colocava por videoconferência. Eu queria trazer todos que realmente executaram. Todos, quando eu falo, em torno de 5 ou 6, não era tanta gente assim. Mas por quê? Para mostrar que realmente essas pessoas, elas tiveram um papel importante dentro daquele projeto. Eu era líder naquele momento, então eu estava representando a equipe, eu fiz o gerenciamento do projeto, mas quem realmente executou, estava lá no dia a dia, muitos foram eles que fizeram, as ações foram eles que tomaram. Então leve essa equipe, mostre a equipe, venda eles e com certeza as pessoas também vão te reconhecer como um líder, né? Não queira mostrar tudo sozinho, a gente fala levar os louros, né? É uma famosa expressão. Não. Leve todo mundo com você, até porque as pessoas também vão entender, né, qual era o propósito, se elas atingiram ou não, receber feedbacks referente ao projeto, né, às vezes acontece, faz parte do aprendizado. Qual é a linguagem que você precisa ter com esse público? Né? É mais formal, é menos formal? Esse público é um público que gosta de ver a apresentação em PowerPoint? Esse é um público que gosta de ouvir, né, te ouvir e não olha para o PowerPoint? Esse é um grupo que gosta de ver em dashboard ou no sistema. Então, sempre faça esse check com o seu gestor, né, com quem organizou a reunião. Caso seja você, então converse somente com o seu gestor para identificar qual é a melhor maneira de apresentar esses resultados. Você vai ter um tempo para fazer isso. Cumpra o seu tempo. Então, não ultrapasse, seja objetivo. E saiba que todo aquele tempo que vocês realmente se dedicaram para fazer essa melhoria, naquele momento, ele deve ser mostrado, né, através dos resultados. E caso tenha lições aprendidas dentro desse projeto, também depois discuta com a equipe, né, porque novos projetos serão realizados. E é importante que a equipe tenha essa consciência de que pode sim ser melhorado. Então, nesse momento, você seguindo esses 5 passos, apresentando ao final um projeto, né, com excelentes resultados, não tem como a gestão não querer implementar novamente, continuar com essa prática de melhoria, né, melhoria contínua, melhoria estruturada, e sim, você vai aparecer, né, você vai ser reconhecido e valorizado como um excelente profissional. E isso vai te permitir a você alavancar sua carreira, chegar no seu objetivo. Então, você está se preparando para isso. Agora, você que já sabe como fazer a melhoria depois desses 5 passos, pegue seu celular, pegue um bloquinho de notas e anote. Qual será a melhoria que você vai fazer hoje, amanhã? Anote isso para que você não esqueça. Registre também o que você vai fazer de diferente a partir de hoje. Então imagine, você tem o seu estado atual, você tem o seu estado futuro após, né, esse nosso bate-papo. O que você vai fazer de diferente? Não só quais as melhorias, mas quais são as atitudes que você vai fazer, que você vai executar a partir de hoje para assim se tornar um profissional de referência. Me conta aqui quais foram as suas sacadas. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa. Espero ter contribuído no seu desenvolvimento, fico por aqui e até o nosso próximo bate-papo.